Boa noite, meninas. Vamos dar continuidade ao estudo de 1 Reis 14. Mas antes de qualquer coisa, vamos primeiro fazer uma oração. Tá? Vamos lá? Senhor, nosso Deus e amado Pai, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, unidas pela fé, eu te peço, Espírito Santo, que incline os teus olhos e ouvidos à nossa oração. Te peço, soberano Deus, Senhor, Criador de todas as coisas, tem misericórdia de nós. Sim? Esse é o meu pedido. Tem misericórdia de nós, meu Pai, porque não somos nada. Somos pó da terra, meu Pai. Já fomos concebidos em pecado. Não somos nada, meu Pai, diante de Ti. Eu te peço, Senhor, que nos alcance ainda mais nessa noite. Peço também, Senhor, que o Senhor venha nos dar entendimento sobre a Tua palavra. Que o Senhor venha nos alimentar nessa noite. Que o Senhor venha tirar a trave dos nossos olhos, meu Pai, e nos fortalecer com a Tua palavra. Que a Tua face, meu Deus, venha se revelar dentro de nós e nós venhamos conhecê-lo um pouco mais nessa noite, Senhor. Que o Senhor é Deus e não há outro, meu Deus, como o Senhor. O Senhor, meu Pai, é o Todo-Poderoso e ainda assim é cheio de misericórdia, justiça e amor por nós que não somos dignos de absolutamente nada. Te peço, Senhor Espírito Santo, toma a direção dessa meditação, usa cada uma das tuas servas essa noite, dirige tudo, meu Pai. Se o Senhor não estiver à frente do que fazemos, meu Deus, em vão nós estamos aqui. Nosso sacrifício, meu Pai, não se resume a este momento. Tuas servas, tuas filhas dedicaram tempo para meditar. Dedicaram, meu Pai, esse tempo de sacrifício que poderiam estar descansando e o tempo que poderiam estar fazendo outras coisas no seu dia, dedicadas à Tua palavra, porque queremos mais do Senhor. Então, inclina teus olhos para nós agora. Senta-te conosco, Senhor. Participa desse momento. Fala conosco a todo momento. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor nos ouve, porque o Senhor é bom. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meninas, é o seguinte, nós meditamos na primeira parte do 1 Reis 14, paramos no versículo, se eu não me engano, 16, mas eu tenho uma proposta um pouco diferente hoje. A minha proposta é voltar ao versículo 10 e daí do versículo 10 a gente dá uma direção para a meditação de hoje, tá bom? Eu vou pedir se vocês puderem pegar uma caneta e um papel para a gente passear um pouquinho pela Bíblia hoje. E também para a gente pegar esse registro e meditar com um pouco de calma depois, tá bom? Eu acredito que isso não seja nada nem perto do que a gente pode esgotar do assunto. A gente não chega nem perto da infinidade da palavra de Deus. Né? Então, eu vou ler o versículo 10, capítulo 14 de 1 Reis, e aí a gente começa, certo? No versículo 10 do capítulo 14 de 1 Reis, diz assim: Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão. Destruirei de Jeroboão todo homem até o menino, tanto escravo como livre em Israel. E lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. À medida que nós estávamos meditando na profundidade dessa sentença do Senhor para a casa de Jeroboão,
nos deparamos com a sentença que, à primeira vista, se parece um pouco cruel, no que se refere às crianças, no que se refere aos filhos dele, aos inocentes, como a gente de imediato pensa, né? A gente olha de imediato para a situação, a gente pensa logo, mas o que criança tem a ver, né? Mas a criança inocente entrou nisso. Entendemos também que essa sentença ela se dá devido à gravidade do pecado de Jeroboão, que ele não apenas pecou, mas ele, enquanto um escolhido de Deus, enquanto homem levantado a rei do povo santo do Senhor, ele não apenas pecou, ele promoveu o pecado do povo. Ele acabou induzindo o povo a cometer o pecado da idolatria, da apostasia e promovendo a ira ao Senhor. Porque a idolatria é um pecado que traz a ira do Senhor e é uma coisa que todos eles já sabiam nessa altura. Então, voltando à sentença de Jeroboão, o Senhor queria erradicar, exterminar a família para que ninguém mais daquela família viesse a reinar sobre Israel, sobre o povo de Deus, considerando o tamanho do pecado de Jeroboão, que, repito, não só errou, como fez, ele não só pecou, mas fez errar todo o povo de Israel contra o Senhor. Mas nós, por um momento na última meditação, nos deparamos na seguinte questão: a justiça do Senhor, o juízo sobre as crianças, sobre os bebês, que até então a gente entende que não pecaram, que são inocentes, e questões que ficaram na nossa mente, fazendo com que a gente pense com relação a isso. Na verdade, é uma coisa difícil da gente conceber os termos de criança. Estamos falando de bebês também. E isso faz com que a gente pense. Eu trouxe, inclusive, essa observação na meditação passada, porque eu já fiz essa reflexão no passado. Repito, quando eu comecei a ler a Bíblia, que eu comecei a buscar Deus, que eu via essas questões, eu também fiquei um pouco, como eu vou dizer, em choque com relação a essas coisas. Eu também me questionei por quê. Só que eu fiz uma escolha, mas a questão aqui não sou eu, a questão aqui é nós buscarmos o entendimento disso, até para que a gente tenha paz. E a paz com a figura do Deus que a gente ama e a figura do Deus que a gente serve. A gente não pode ter questões pendentes, não respondidas, não encaixadas na nossa fé. A nossa fé ela tem que ser pura, limpa, cristalina com o nosso Deus, porque Ele é santo. Então, a minha proposta nesse momento é a gente voltar a esse assunto. O juízo de Deus sobre crianças, sobre bebês. Pode falar, Dona Maria. Só um segundo, Dona Maria. Deixa eu trazer uma Termine, que depois eu falo. Pode terminar de falar, que depois eu falo. Tá, é só uma pontuação. A gente vai estar aqui buscando respostas na palavra para as nossas inquietações, para as nossas possíveis dúvidas. E é na palavra que nós vamos encontrar respostas. Então, vamos nos atentar à palavra nesse momento, tá bom? Pode falar, minha querida. Pode falar, Dona Maria. Estava tentando tirar, agora tirei. O que eu estou querendo falar, até foge o que você falou, a palavra de Deus, né? Mas por nós, né? Aquela coisa assim que, digamos, explodiu com o movimento hippie e que continua, aquele negócio da paz. Aí todo mundo vem e diz a paz do Senhor, a paz de Jesus, Jesus abençoe. É todo mundo falando isso, sabe? Porque Cristo é amor, Cristo é amor, Cristo é amor. Muita gente quer conquistar as almas dizendo que Cristo é amor, né? Só que quem lê a Bíblia entende que, assim como nós, Deus tem o limite dele. Claro que o limite dele não é igual ao meu.
Poxa, eu estouro muito rapidamente, mas Deus não, Deus dá chances, dá oportunidade. Aí quando ele chega ali, aquele momento que ele diz, acabou, finito, aí não tem mais jeito. Né? Então, foi o que aconteceu, eu acho, que com Jeroboão. E ele, como diz a palavra, Deus vê o quê? Os corações. Então, ele tá vendo o coração de todo mundo. Eu não estou vendo. De repente, não estou vendo nem o meu, quanto mais os outros. Mas Deus está vendo. Então, ele viu que naquela família não tinha mais jeito. Não tinha mais. Sabe? Porque as pessoas, todas elas, durante toda a vida, no passado, no presente e também no futuro, vai querer saber quem é meu pai, quem é minha mãe, de onde eu venho, entende? E aí, na pesquisa, o seu pai, ele construiu um altar. Olha a idolatria voltando, às vezes, na cabeça da criança, do adolescente, que quer se identificar com o pai. Então, talvez por isso, entende? Deus tenha exterminado. Porque ele viu o coração, viu que o coração ali era fraco. Qualquer coisa ia de novo acontecer a idolatria. Então, por isso, ele eliminou as crianças. E tem criança que realmente já traz a coisa, né, Ana? Elas são realmente, você que é professora, você sabe. Tem criança que ela já traz mesmo o estopor da coisa, sabe? E aí a gente percebe a natureza da criança voluntariosa, imperiosa, tímida, certo? E Deus mais ainda. Eu acho que no momento em que ele disse para exterminar até as crianças de Jeroboão, na minha opinião, é porque ele viu o coração, porque a Bíblia diz o quê? Deus vê o meu coração. Ninguém está vendo meu coração, às vezes nem eu, mas Deus está. Então, se ele fez isso, é porque ele viu o coração e viu o futuro que isso podia levar a Israel. E ele cortou. Como ele fez com Saul, quando ele viu que Saul estava fora, ele tirou, levantou Davi. Pronto. O povo é dele, ele é quem dirige. É só isso. Mais alguém quer falar alguma coisa agora? Pronto. Vamos primeiro, por favor, abrir em 1 Samuel 15, 2, por favor. 1 Samuel 15, 2. Boa noite. 1 Samuel, quanto? Porque está saindo o som muito baixo. 15, 2. Podemos? Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. 3. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até aos jumentos. Esse é o ponto que a gente, às vezes, se depara e nos vemos com um desconforto com essa ideia de que o nosso Deus, perfeito, soberano, justo e amor, como Dona Maria estava trazendo, que a sociedade só vem de um Deus, a imagem de um Deus de amor.
não encaixa com a figura do pai amoroso, paciente, misericordioso e tudo mais com que nós estamos acostumados. E essas questões nos inquietam. Se a gente não encontra uma resposta que satisfaça a nossa busca, e vou colocar assim, que aquiete o nosso coração, a gente passa o tempo e fica com essas perguntas dentro de nós. Agora, por que o Senhor daria uma sentença dessa natureza para os amalequitas apenas porque eles eram ímpios que se opuseram a Israel? Há uma série de fatores que a gente vai considerar nesse aspecto aí, tá bom? A pergunta é, e essa pergunta a gente vai empurrar um pouco mais para frente, por que o Senhor ordenou a morte de crianças e bebês inocentes? Esta é uma pergunta difícil que em algum momento permeou o inconsciente de cada um de nós. Não entendemos completamente por que Deus iria comandar tal coisa, mas confiamos que Ele é justo e reconhecemos que somos incapazes de compreender plenamente um Deus soberano, infinito e eterno. Eu vou pedir para a gente dar continuidade nessa linha, para que venhamos a abrir em Deuteronômio 20, Deuteronômio 20, 16. Deuteronômio 20, 16. Ok? Versículo 16. Porém, das cidades destas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixará com vida. 17. Antes, destruí-las-á totalmente. Aos heteus, amorreus, cananeus, perizeus, aos heveus, aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus. Eu coloquei apenas dois exemplos, que é desse livro de Deuteronômio e de 1 Samuel, são os amalequitas e os povos cananeus, que o Senhor deu a mesma sentença. Que esses povos eram idólatras, sodomitas, que faziam cerimônias, e muitos até sacrificavam crianças aos seus deuses, que na verdade nós sabemos que são todos demônios, a gente já sabe, mas a nossa inquietação é porque isso se abrangia crianças. Mais uma vez aqui, nós vemos que a sentença ela é para exterminar. Nem os animais o Senhor quer que permaneça com fôlego de vida. Por quê? Porque nós estamos tratando de questões espirituais. Nós estamos tratando do povo de Deus, que a palavra diz que é povo santo. É um povo que vai habitar uma terra, que vai comer do fruto da terra e que vai viver a sua vida naquela terra. Então, nada do que antes existia tem que permanecer naquele lugar para que não venha contaminar o povo de Deus. E também por conta disso, até os animais, até uma ressalva do Senhor em que ele diz que as árvores não devem ser arrancadas, porque futuramente se comerá do fruto dessas árvores, mas que os animais, que também podiam ser consagrados, né, as entidades, aos deuses estranhos, deveriam ser exterminados. Dando continuidade a isso aqui,
eu registrei aqui a anotação que eu até já comentei, provavelmente a parte mais difícil destes comandos de Deus é que ele ordenou a morte de crianças e bebês também. Ezequiel 33, 11, fica apenas para registro, não precisa abrir. Ezequiel 33, 11 diz assim, nós estamos, tipo que, analisando o nosso pai aqui, né? Então, vamos pensar na figura do nosso pai, no caráter do nosso Deus. Ezequiel 33, 11 diz assim, assim, espera que eu vou abrir na Bíblia. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Aqui não responde a nossa pergunta, mas dá uma mínima amostra do caráter do nosso Deus. Ele não tem prazer na morte do ímpio, que nesse momento se refere ao pecador, se refere àquele que não tem aliança com ele. No caso de Israel, quando está em erro, volta e meia os exorta a se converter do seu mau caminho. Mas esse Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, e essa morte não é apenas física, porque a física, a depender da situação da pessoa, é a morte espiritual, o que é mais grave e o que realmente importa na nossa existência, né? Então, pensemos, se esse Deus que a gente conhece não tem prazer na morte do ímpio, quiçá de um inocente. Na verdade, antes da escravidão de Israel no Egito, Deus diz a Abraão. Vamos lá em Gênesis 15, por favor. Gênesis 15, 13. Podemos? Então disse a Abraão, saibas, de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. No 14. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Esse 16 é o que fecha o raciocínio. Quando ele diz, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Nós sabemos que o Senhor nos julga, nos mede, e Ele, né, vamos lembrar, né, vamos enxugar gelo, o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, tem uma visão voltada para a eternidade. Ele tem o poder de prever o futuro, ele tem o poder de perceber a nossa capacidade de arrependimento, a nossa mudança de conversão do nosso caminho, e ele diz nesse versículo que o povo daquela terra, que no caso é os amorreus, é parte do povo que sofrerá esse juízo que nós lemos lá em Deuteronômio, que esse povo já segue por um caminho de pecado, que ele sofrerá o juízo, lá atrás, em Gênesis, com Abraão. Mas ele diz também o seguinte,
a medida do pecado deles ainda não está cheia. Vamos pensar aqui. Lemos há pouco que ele deu uma ordem de extermínio para esse povo. Mas, mais do que 400 anos antes, ele já via o pecado desse povo e ele aguardou esse povo mudar de caminho. Ele permitiu, ele deixou o tempo passar para que esse povo se convertesse do seu mau caminho ou se arrependesse daquele pecado ou sequer parasse, enfim. Ele deu oportunidade para esse povo. Só que não foi a escolha. E ele sabia disso também. Ele também sabia que esse povo não ia se arrepender. Mas até para que a justiça dele seja justiça, ele deixou o tempo passar. Essa é a misericórdia de Deus. Com o povo pagão, idólatra e com toda a sorte de pecado que esse povo executava, que esse povo praticava, Deus permitiu que eles chegassem num ponto, eles seguissem a caminhada deles até um ponto que não daria mais para estar permitindo que eles continuassem com as suas práticas. Então, Deus suspendeu seu julgamento dos povos cananeus por 400 anos, porque sua malignidade não havia ainda alcançado o ponto extremo. Esse é o Deus paciente que conhecemos das Escrituras, não é verdade? Alguém fala alguma coisa, até para eu respirar, por favor. Dentro do que está sendo dito, né, o que eu percebo é a preocupação de Fernanda de que não fique entendido que Deus é perverso, ou que não haja uma possibilidade de restauração de um indivíduo, de um ser humano, ou até mesmo de conservação da inocência de um determinado grupo, no caso aqui, crianças. Não é que isso não seja possível, mas o que eu percebo é que Deus ele tem um cuidado especial para manter Israel ileso. Quando Fernanda trouxe o texto de Deuteronômio, ela pegou 2 versículos, mas eu acho que até o 18 fechava melhor a conclusão. Você vai levar ainda? Vou deixar para ela falar depois, né? Mas o que a gente percebe é que Deus, ele até no jeito, até no mandar dele, de que sejam eliminadas as crianças, e vamos imaginar as crianças como realmente sendo inocentes. Porque se elas não forem inocentes, não tem porquê nessa discussão. A discussão é porque a gente imagina que essas pessoas sejam inocentes e elas estão pagando por um erro que não são delas, estão pagando pelo erro de seus pais. E que pode, sim, elas poderiam ser inocentes. E, de repente, poderiam até fazer coisas boas. Poderiam, pessoal, a gente não pode dizer que não. As chances maiores seriam de que elas se corrompessem tal qual os pais? Eu imagino que sim, fosse a chance maior. Mas a sentença realmente está sobre os pais. E, em particular, aqui, Jeroboão. Só que todo mundo que está em redor dele vai pagar o pato. E Deus disse que na família dele, ele teria de ser eliminado pelo pecado que ele levou Israel a cometer. E essas crianças, elas iam pagar pelo erro dos pais. E, de certa forma, elas serem eliminadas é uma forma de misericórdia de Deus. Vamos pensar da seguinte forma. Todos os pais foram mortos. Adultos corrompidos. Pô, ok, né? A gente pensa em adulto, até a gente pensa... Isso não é difícil da gente digerir. Estão pagando pelos seus erros. Mas imagina essas crianças sem os pais. Quem vai tomar conta delas?
Então, de certa forma, é até um ato de misericórdia que essas crianças morram nesse momento. Como eu falei da outra vez, né, o fato de elas terem essa primeira morte, e Fernanda acabou de trazer isso também, não significa que houve o pior, que é a condenação da alma. Significa que aquele povo em particular, pelo motivo que Fernanda vai falar depois, é interessante que não faça parte de Israel. O texto que ela traz de Deuteronômio no texto que ela traz de Deuteronômio, a gente está vendo uma sentença sendo aplicada para toda a região dos cananeus. Deus não queria ninguém daquele povo se misturando. E se os corrompidos iam ser eliminados, quem ia tomar conta dos inocentes? Melhor fora que eles também fossem eliminados. Caso contrário, talvez eles viessem a ter uma vida também bem complicada, porque seriam escravos de Israel. Eles não iam ser incorporados como povo de Israel, eles iam ser encarados como escravos de Israel. Aqueles que não morreram, que não foram eliminados, acabaram sendo subordinados, sujeitos a Israel. Eles não eram livres propriamente, pagavam tributos para Israel, etc. A gente já sabe disso aí. Então, quando a gente fala dessa questão de Deus decretar sentença de morte para as pessoas, não é por pura maldade. E não é que a criança pague o erro do pai, mas sim vai sofrer a consequência. Dona Maria aí. Pode falar, Dona Maria, abre o áudio. Eu só queria fazer uma observação. Naquela parte em que ele coloca para Abraão, ele diz que a injustiça, as injustiças dos amorreus ainda não chegou, não está cheia. Entende exatamente aquilo que eu falei antes. Ele tem uma paciência, ele nos dá a chance, entendeu? Só que quando ele sabe que também ele tem o seu limite, porque quando a gente se conhece, a gente sabe. Todos nós aqui, nós sabemos onde está o nosso limite, Deus também sabe. E ele sabe até onde ele pode, né, esperar uma conversão daquele ser humano. Ele sabe. Nós não sabemos, mas ele sabe. Ele sabe até onde o coração daquela pessoa está contaminado, que não vai dar mais. Certo? Então, como ele disse a Abraão, certo? 400 anos depois, ele fez a justiça. Por quê? Porque a paciência dele terminou. A paciência dele terminou. A paciência com Ameleque terminou. Certo? Terminou, acabou. Certo? E isso aí é aquela história, né? Nós somos a imagem e semelhança dele para justamente entendê-lo. Porque nós somos bem menores do que ele. E nós sabemos que nós temos os nossos limites. Né? Tem um dia que eu digo, não, agora não dá mais, não vou mais aturar essa situação. Ele também tem. Só que ele não pode nem comparar com a gente. A gente se revolta com tudo, briga por tudo, e ele não é bem assim. Ele é mais calma e mais tranquilidade. E uma coisa que, né, você falou aí, que eu anotei, né, os versículos, porque eu estou fazendo o meu devocional, lembra do livro? Eu estou fazendo Deuteronômio. E no Deuteronômio do capítulo 20, eu anotei justamente 16 a 18, incluindo o 18, porque eu entendi que o 18 também, né? E eu coloquei aqui, quando perguntou, eu botei assim, devemos cuidar do nosso entorno, as palavras, atos e ideias dos que nos cercam. Tem influência sobre nós, devemos vigiar, porque eu entendi isso aí como sendo isso, sabe? Você vigiar tudo aquilo para você não ter cuidado com as contaminações, certo? Porque às vezes você está ali naquele entorno, entendeu? Você recebe um vídeo, aí vem aquela ideia, que bom,
e você não para pensar que aquilo ali não tem nada a ver com você, que você é cristão. Aquilo ali, eu, pelo menos, já nem penso mais se é certo ou se é errado. Eu só sei dizer o seguinte: não é de Deus, não é meu. Não me pertence, tchau. Certo? É porque senão não fica muito polêmico. Porque para mim não é de Deus. Se não é de Deus, não é para mim, não é meu, tchau. Pronto. Cristiane. Só isso. Aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 11, 2 Crônicas 11, versículo 14, fala assim: porque os levitas deixaram seus arrebaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos, para os demônios e para os bezerros que fizera. Aqui fala assim, seus filhos. Lá em 2 Reis, onde nós estamos lendo, fala o menino, certo? A Bíblia não relata a idade desse menino. Tem uma parte que fala homem e menino. Então, o que acontece? A partir dos 10 anos, 7 a 10 anos, é menino. De 10 para cima, se torna pré-adolescente, adolescente e adulto, né? Mas se esse menino de Jeroboão tivesse até os seus 7 anos, ele já viu as coisas erradas que o pai fazia. Ele já tinha um caráter formado, porque a gente forma o caráter dos filhos, muitas coisas de raiz, até os 7 anos. Depois dos 7 anos, eles vão só se aperfeiçoando. Então, vamos supor que esse menino já tivesse 7 anos. Ele lá na frente seria um revoltado contra Deus. E quem ia sofrer as consequências era o povo de Israel. Aí nós vamos lá em Salmo 76, no versículo 8. Fala assim: desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para fazer juízo, para livrar a todos os mansos da terra. Então, o que Deus fez não foi justo, porque o nosso Deus, ele é justo juiz. Se ele fez aquilo, inclusive, não livrar o menino, mesmo ele falando que o menino era de coração bom, se ele determinou assim, é porque seria bom para o povo de Deus, seria bom para nós, entendeu? Então, quando o nosso Deus ele fez essa determinação, Deus já estava livrando o povo dele, o povo de Israel. E aquela semente que já estava plantada, que seria o filho, por isso que ele teve que dar essa sentença, não é porque ele foi injusto, é porque seria o correto. É que ele estava visando o povo de Israel. Entendeu? Fale logo isso. Primeiro, eu queria realmente parabenizar a Fernanda. A meditação está sendo incrível. A última me incomodou muito. Eu achei que faltou realmente palavra, faltou esse estudo bíblico. E esse realmente está muito rico. Eu tenho várias coisas para pontuar, mas mesmo diante do que pareça para muita gente uma sentença, um castigo muito cruel, a gente consegue ver o amor de Deus. É preciso entender o contexto histórico desse relato na Bíblia. Era um momento que não tinha
não tinham leis consolidadas, não tinha o direito de cada um. Vivia olho por olho, dente por dente. Se você não matava, você morria. A lei era essa. Se você tinha uma terra e a pessoa queria invadir a sua terra, ela lhe matava, ela não lhe expulsava. Ela não comprava a sua terra, porque não tinha moeda corrente. Invadia, matava, dizimava e acabou. Então, quando Deus manda essa sentença, vai lá, mata todo mundo, até as crianças, Deus está demonstrando amor para o seu povo. Está ensinando proteção. Se aos nossos olhos hoje parece cruel, mas esse era o contexto histórico. E, maravilhosamente, você trouxe Gênesis 15, 13, e até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. E me remeteu a quando Jesus conhece a mulher estrangeira. Eu estou aqui em Mateus 15, 21. Se vocês quiserem abrir. Para mim, é uma das mais lindas passagens na Bíblia. Porque ser estrangeira somos nós. Se nós não temos sangue judeu, nós somos esse povo estrangeiro que, vendo as maravilhas, de quão abençoado esse povo é, a gente escolheu esse Deus para a gente. A gente escolheu Jesus como nosso rei. Mesmo não fazendo parte do povo escolhido, a gente escolheu ser do reino de Deus. E aí a mulher estrangeira, versículo 21. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou. Chegou perto de Jesus. Minha versão é diferente de vocês. Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. Aquela frase, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por demônios. Acredito também que ela pertence a um povo idólatra. 23. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram, manda esta mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. 24. Jesus respondeu, eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. 25. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse, Senhor, me ajude. Jesus disse, não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorrinhos? 27. A mulher responde, sim, Senhor. Respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. E aí Jesus fala, mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feita o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Esse é um exemplo para a gente. Mesmo que a gente não faça parte do povo escolhido, a gente escolheu Jesus e clamando e tendo fé, a gente vai ter as mesmas bênçãos dos escolhidos. A idolatria é como se fosse um câncer no mundo, porque ela afasta as pessoas de Deus. Elas afastam da pessoa as bênçãos de Deus, tudo que Ele quer nos dar, tudo que Ele quer nos abençoar. Tudo isso é derrubado por um pecado que, para Deus, me parece o mais grave, que é a idolatria. Ele está ali, um Deus maravilhoso, pronto para te dar tudo o que você quer, e o povo vai matar galinha com farofa, e no meio da encruzilhada, meia-noite. Isso é... A gente tem que respeitar, claro, as religiões, mas isso é maluquice. Eu vou deixar de ir para a igreja, 7 horas da manhã, linda, arrumada, cheirosa, no ar-condicionado, com louvores maravilhosos para estar meia-noite, no meio do mato, matando bicho ou escavando cemitério. Isso é maluquice. Mas isso se prolifera muito rápido. As pessoas acreditam em trazer o traste do ex-marido em 7 dias. Quer fazer o quê com o ex-marido, gente? Larga esse traste lá, vai viver sua vida. Mas as pessoas acreditam nisso. Isso facilmente, esse câncer facilmente
esse vírus é facilmente proliferado. E Deus queria esse povo separado. Em todo momento, esses relatos mostram o amor de Cristo. E não cabe a nós realmente condenarmos, porque esse era o momento. Eu pensei realmente, quando Lia falou, pensei a mesma coisa. Como é que você vai matar os pais e largar as crianças, os bebezinhos? Vai comer como? Me parece muito mais cruel largar o menino no meio do nada, com fome, chorando, morrendo a míngua, e naqueles meninos da África, só a costela. E isso é muito mais cruel do que tirar a vida. E aí eu me questionei, o que é mais importante, é o filho ou os pais? Jó perdeu tudo, até os seus filhos. Mas ele ficou sendo um exemplo da fé. Quando a gente fala de uma fé muito vigorosa, de uma pessoa que passou muitas lutas e ainda assim venceu pela fé, Jó. O que é mais importante para a gente? Os filhos de Jó ou o exemplo dele, que ficou para toda há milênios, passou milênios. A gente tem em 2022 e a gente ainda vê este homem como exemplo de fé. O que é mais importante para Deus? Jó, a sua missão, o seu exemplo de fé, a sua contribuição para Deus ou ser menino? Deviam nem ser tão meninos tão bons, menino atribulado. Talvez tenha sido até um livramento e vir aí uma nova geração de filhos mais abençoados para Jó. Eu achei engraçado que eu vi outro dia que a mulher de Jó só não morreu para aumentar a tribulação da criatura. Por isso que ela não morreu, por isso que o diabo deixou ela lá. Mas é isso, até o momento é isso. Obrigada, Luiz. Acrescentou bastante, porque não vou nem estar no mérito das coisas que você falou, senão a gente vai se desviar aqui. Enfim. Eu estou na parte Fernanda, da Isis se meditação surpreendeu, porque ela me fez rir o tempo todo, porque, na verdade, ela falou muitas verdades e com muita graça. A da galinha não deu, tive que dar risada. Então, essa primeira parte, ela está vindo com os decretos de juízo, assim, para que a gente venha explorar um pouco mais e entender na palavra o porquê desses decretos, as motivações do Senhor e a encontrar resposta para que essas crianças fossem também, colocar assim, executadas, né? E aí, eu acrescento o seguinte, ó, o juízo de Deus não tem nada de arbitrário, né? Se em algum momento a gente pensou dessa forma. Quando o Senhor anuncia sua intenção de julgar Sodoma, Abraão ousadamente pergunta, em Gênesis 18, 25. Gênesis 18, 25, Abraão diz o seguinte: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Leamos em Deuteronômio 2, 34, outro versículo também de juízo do Senhor, que diz o seguinte: e naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e cada uma destruímos, com seus homens, mulheres e crianças, não deixamos a ninguém. Deuteronômio 3, 6. Nós as destruímos completamente, tal como havíamos feito em Seom, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, matando também os homens, as mulheres e as crianças. Eu estou trazendo esses versículos que mostram que muitos foram juízos, muitos foram os momentos, as oportunidades que Deus deu,
mas que teve um momento de se executar o juízo. Então, teve que se dar a ordem para isso. Deuteronômio 7, nós temos a palavra de Deus que ela é muito, muito rica, muito profunda, muito linda, quando fala do amor de Deus pelo seu povo escolhido. Deuteronômio 7, os 2 primeiros versículos, traz também uma sentença de juízo, mas o restante do capítulo, por favor, anote, Deuteronômio 7, a gente vai dar uma lida um pouquinho, mas eu peço que vocês leiam todo, leiam meditando todo o Deuteronômio 7. Eu vou para o versículo 1, está no lugarzinho aqui. Podemos ir? No versículo 1 de Deuteronômio 7 diz assim: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás, não farás com ela aliança, nem terás piedade delas. Então, esses versículos até aqui chega a parecer até certo ponto cruel, mas Deus tem motivos morais mais que suficientes para seu julgamento sobre os povos de Canaã e demais povos. E Israel, neste momento, foi instrumento de sua justiça. Como séculos depois, o Senhor usaria as nações pagãs da Síria e da Babilônia para julgar Israel. Então, é juízo de Deus. Motivos para isso ele tem. Misericórdia ele teve. Paciência ele teve. E é chegado o momento de juízo. Mas e aí? O que justifica o que a gente está buscando? Por que esse juízo? Só porque apenas pelo motivo de que eles são idólatras, pagãos e tudo mais? Não, vamos mais para frente, inclusive vamos também entrar no versículo 18 de Deuteronômio, que não fechem ainda Deuteronômio 7, tá, gente? Para a gente entender melhor as motivações do Senhor. Voltando a 1 Samuel 15, 2 e 3, Deus comandou a Saul e aos israelitas exterminar os amalequitas, mas 2 décadas mais tarde, havia amalequitas suficientes para levar Davi e as famílias de seus homens em cativeiro. 1 Samuel 30, 1, 2. Voltemos a Deuteronômio 20, do 16 ao 18. Paramos no verso 17, agora, pois, vejamos o versículo 18. Para que não vos ensinem. Eu vou voltar para o 16, tá? Vou voltar para o 20, 16, para não perder o contexto do sentido das motivações de Deus para esse juízo. E o caráter do nosso Deus, né? É impressionante, tamanho zelo. Vou voltar para o 16, tá bom? Posso ler? Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida, antes destruí-las-ás totalmente, aos heteus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus, jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus. 18. Para que não vos ensinem a fazer conforme a todas as suas abominações, que fizeram aos seus deuses e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Então, confirmando aquilo que foi dito também por Dona Lília,
que foi mencionado, o zelo de Deus, para que esse povo que está entrando numa terra, começando uma vida nova, num lugar novo, eles não venham a se contaminar com o povo daquela terra, com os costumes, com a idolatria, com todo o pecado cometido por aquele povo, e nem venham sofrer interferências, influências é a palavra mais apropriada. Nós vimos que Salomão brincou com essas questões, quando ele fez alianças com povos que não havia necessidade de se fazer, quando ele estabeleceu essas alianças, quando ele estabeleceu casamentos com mulheres estrangeiras que o Senhor havia dito para não ter, para não fazer, não entrar em matrimônios com mulheres de outros povos, principalmente povos idólatras. Então, Salomão ignorou essa parte da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, e seguiu com seus próprios conceitos, e o resultado é que, ao longo de anos, ele veio sofrendo influências da idolatria realizada, vivida por essas mulheres, do pensamento delas, da cultura delas, até porque, ainda que fosse uma, mas ele era pior porque eram muitas mulheres, muitas culturas, muitos deuses, muitos costumes. Ele convivia com essas mulheres. Se ele provavelmente pegava o costume de um aqui, a palavra de outro ali, o exemplo de mais um ali, a sugestão de... E foram anos se alimentando daquela fé pagã. E o resultado é que a fé dele se esfriou. E ele se inclinou para os deuses estranhos e ele caiu em pecado. Então, a onisciência de Deus que prevê todas as coisas e o zelo desse pai por esse povo fez com que ele, vendo tudo isso muito mais além do que a gente tem a capacidade de ver e entender, ele tivesse esse cuidado minucioso com o seu povo e já quisesse eliminar essa possibilidade, desde que, claro, né, obedecessem à direção que o Senhor deu, essa possibilidade seria exterminada. Então, nesse aspecto, vemos que se trata mesmo do zelo do Pai, né? Para que o povo não fizesse conforme todas as abominações que aquele povo fazia. Só que os israelitas falharam nessa missão também. E aconteceu exatamente como Deus disse que aconteceria. Juízes 2, 1 e 3, e 1 Reis 11, 15, 1 Reis 14, 24, 2 Reis 16, 3, 4. Deus não ordenou o extermínio dessas pessoas por ser cruel, mas para evitar que um mal ainda maior ocorresse. Um zelo desse pai fez com que ele tomasse essas atitudes para com esses povos, porque ele pegou para si aquele povo e cuidava dele de todas as formas possíveis. Depois de Davi e seus homens terem atacado os amalequitas e resgatado as suas famílias, amalequitas ainda escaparam. Várias centenas de anos mais tarde, um descendente de Agag, do rei Agag, o Amã, tentou fazer com que todo o povo de Israel fosse exterminado. Vê no livro de Esté, capítulo 3. O Senhor sabia que isso ia acontecer. Então, ele ordenou o extermínio dos amalequitas muito antes disso, né? Eu vou pedir, antes da gente passar para a próxima etapa, eu vou pedir que a gente volte para Deuteronômio 7, porque eu ia deixar vocês lerem a parte sozinho, mas eu acho importante a gente fechar esse ciclo com a explicação do próprio Deus, né? Desses estudos todos. Vamos lá? Eu dei no 2, não foi? Vamos para o 3, então. Ele havia dito para não fazer aliança, nem ter piedade do povo, não foi? No 2. No 3 diz assim: nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas e seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus olhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes farei: derrubareis os seus altares, quebrarei as suas estátuas e cortarei os seus bosques,
e queimareis a fogo as tuas imagens de escultura. Por que Deus vai fazer tudo isso, né? Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. Olha que coisa, né? Não basta ser o queridinho, não basta ser escolhido. Para ser povo de Deus, você tem que ser puro, livre de idolatria e de contaminações espirituais. Na nossa vida hoje, a gente tem que ter muita vigilância. Nós vivemos a era das mensagens subliminares do diabo, na TV, nos discursos afetivos, na filosofia do amor, nas palavras bem colocadas que as pessoas falam a todo momento. E nós precisamos nos atentar aonde está a verdade da palavra naquilo que as pessoas estão falando, porque se a gente se descuidar, a gente compra esse amor vendido pela sociedade atualmente, que não tem nada de Deus. É um amor verbal, é um amor que abraça o pecado, é um amor que abraça pois a destruição das instituições sagradas do Senhor, é um amor que não provém de Deus. Então, a nossa vigilância hoje é estarmos atentos ao que nos alimentamos, ao que ouvimos, ao que vemos, às conversas que participamos, enfim, para que não venhamos a nos contaminar. Para que tanta vigilância e tanta coisa? Depende do seu objetivo. O meu é ser povo escolhido de Deus, é estar na presença de Deus, é permanecer até o último dia, ser salva e estar no reino de Deus com o próprio Deus. Então, aqui a palavra diz o porquê disso tudo, toda essa sentença, todo esse extermínio, tudo isso até aqui. A palavra de Deus diz, porque povo santo és, ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu. Olha, gente, Deus me escolheu. Quando Jesus deu o sangue dele lá na cruz e disse que se eu cresce nele, eu seria salva, e ele me ouve, ele me dá toda a oportunidade de me consertar, de me arrepender, de me limpar, de me corrigir, para que eu esteja lá com ele, ele me escolheu. Então, eu quero isso. E se eu quero isso, eu vou lutar por isso. Eu vou me desviar de toda aparência do mal possível que eu conseguir fazer. O que eu não consegui fazer todo dia, eu peço a ele que me ajude, porque eu não tenho o olhar que ele tem, eterno, lá na frente. Então, eu tenho que confiar que ele vai fazer o melhor por mim. Ele diz aqui, povo santo és ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu. Eu vou agarrar isso com todas as forças. Eu vou abraçar isso para a minha vida com todas as forças e vou tentar de todas as formas me desviar da aparência do mal. Para que ele fosses o seu povo especial. A palavra não diz lá, se eu não me engano, por favor, me corrijam, viu, Mike? Se eu não me engano, em números, que nós somos fugiu, vou falar demais, esqueci. Propriedade peculiar do Senhor, eu quero ser isso, então eu vou trabalhar para isso. E ele diz que por ser povo santo, por ser povo escolhido do Senhor, tem que ser santo. E o que é ser santo? O que é ser santo? É ser separado. A gente está no mundo, mas a gente não é do mundo. A gente está no mundo com um propósito. Estamos salvas sim, devemos permanecer salvas sim, mas se a gente está aqui é porque Deus tem um objetivo, não é só salvar uma da gente. Né? Estou falando de hoje. Estamos salvas aqui para servir a Deus. Deus não salvou a gente só para ser abençoado, não, gente. É para servir a Deus. Porque se fosse só para salvar a alma, no leito de morte a gente podia ser salvo, acabou. Estamos salvos, não ia ficar aqui correndo o risco de perder a salvação. Mas o propósito de estarmos salvos e vivos e aqui é de salvar, é de ir até outros, é de levar para outros o que a gente recebeu. Então, a gente tem que ser, para a gente ser esse povo santo do Senhor aqui na terra, a gente tem que ser separado do pecado.
E o Senhor faz ainda o que ele fazia no passado. Hoje a gente tem o Espírito Santo. Nessa época, ele matava os povos pagãos. Hoje ele nos dá uma arma a mais, uma ferramenta a mais, que é o Espírito Santo, para nos fortalecer, para a gente permanecer aqui e fazer o que a gente tem que fazer. Continuando o versículo 6, que eu falo muito. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a face da terra. Então, nós somos, e isso se amplia para todas as pessoas ao redor do mundo que são verdadeiros cristãos, povo especial de Deus. Em cada canto do mundo ele cumprimenta a palavra. E a gente tem que pegar o nosso lugar, entender qual é o nosso papel. Né? Olha quanta coisa Deus faz para nos guardar, nos separar, para preservar a nossa salvação. Então, a partir do momento que a gente entender por que a gente está aqui, a gente não está aqui porque é para ser salvo, a gente está salvo, né? A gente, pelo menos, tem essa fé de que estamos todas salvas. Então, qual é o nosso papel, já que eu estou salva? Só de dar testemunho de uma vida regalada, de uma vida confortável, de ser abençoada e tudo. Sim, o testemunho ganha alma, o testemunho convence, o testemunho faz refletir, mas a gente está aqui para servir. Servir. E se não fosse só isso, a gente podia já ter morrido. E estava salvo, estava tudo bem, estava maravilhoso. Versículo 7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Olha só, Deus não me escolheu porque eu sou melhor do que a minha vizinha. Pelo contrário, ele não me escolheu porque eu sou a mais inteligente, muito pelo contrário. Mas ele me escolheu, e se ele me escolheu, ele me capacita. Se ele me escolheu, ele me dá força para que eu venha a fazer. Até porque a palavra diz, né, que ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Até porque também para que eu não venha me gloriar em mim, que as minhas capacidades fizeram isso ou aquilo. Então, ele me escolheu e não tenho absolutamente nenhum mérito nisso. Mérito meu zero. Misericórdia e graça de Deus sobre a minha vida. Continuando no 7, não foi o volume do povo de Israel, não era porque eles eram os melhores, é porque a palavra de Deus não volta atrás. Ele fez uma aliança e a palavra de Deus é uma só. Ele estabeleceu a aliança dele com Abraão e ele cumpriu. Embora ele teve momentos de ira com seu próprio povo escolhido no deserto, embora o povo escolhido de Deus entristeceu a Deus de todas as formas que eles podiam entristecer a Deus, eles entristeceram. Mas Deus é fiel. Até o fim. Fiel, até o fim. Vou ler de novo, porque eu falo demais. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. 8. Mas porque o Senhor vos amava, para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus vai ser fiel a você até quando ele suportar ser misericordioso com você, porque vamos lá, quando ele sondar seu coração e ver que você realmente não tem jeito, ali ele vai deixar o juízo ser executado. Ele vai ser misericordioso, porque ele te ama.
e ele vai aguardar de todas as formas possíveis você se consertar, eu me consertar. E ele vai cuidar de nós de todas as formas possíveis, e tudo está mais na nossa mão do que na de Deus. E retribui no rosto qualquer dos que os odeiam, fazendo perecer. Não será tardio ao que o odeia, em seu rosto lhe pagará. 11. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Isso me lembrou, tá, de Deuteronômio, acho que eu botei aqui, mas não lembro de qual agora, que ele diz, tenho posto diante de ti a bênção e a maldição. E ele explica as bênçãos detalhadamente, porque meu pai é perfeito, ele explica. E explica as maldições, explica direitinho. E depois ele ainda diz, escolhe, pois, a bênção. Né? Não vá por esse caminho. 11, repetindo, guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, ao si de novo, lembra do si que a gente meditou lá em João? Si, ele não vai deixar de te amar, mas você é responsável pelas consequências dos seus atos. Será que a gente consegue finalizar, Jesus? Acho que sim, vamos tentar, né? Será, pois, que se ouvindo o juízo, guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. E amar-te-á e abençoar-te-á, e te fará multiplicar. Olha Deus explicando tudo, né, gente, o porquê. Abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu grão e o teu mosto, o teu azeite, e a criação das tuas vacas e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Eu vou parar de ler, mas continue na meditação de vocês todo o Deuteronômio 7, porque ele é rico, minucioso no cuidado de Deus para com teu povo, que justifica os juízos executados que nós lemos até aqui, tá? E, voltando para cá, fechando essa linha do juízo, entra aqui a nossa reflexão com relação a estes juízos que até então nos choca, né? Eu vou pedir a vocês, eu ia pedir para abrir em Salmo 51, vou tentar ser objetiva para não demorar um pouco mais. Salmo 51, vou abrir aqui para fechar esse ciclo. Salmo 51, 5. Diz o seguinte: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Para que esse salmo, Fernanda? Nós estamos questionando o juízo sobre as crianças, né? Os bebês e tudo mais, apesar de que eu entendi que todo mundo já encontrou a paz no que se refere ao extermínio das crianças, né? Mas diz aqui, ó, por que Deus ordenaria a morte de crianças inocentes, né? Porque essas crianças não são inocentes. A um bebê não inocente, a palavra está dizendo que eu já fui formada em pecado. Fui concebido por minha mãe. Mai trouxe na meditação anterior, Gênesis 8, 21, né, que diz assim, sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Então, isso meio que nos consola, porque tem coisas que nascem com a gente, né? A imaginação do coração do homem é má desde sua meninice. Tem coisas que já nascem com a gente, já foi concebido em pecado. Por isso, a necessidade da gente ter o arrependimento, né?
chegar o momento do arrependimento do pecado e se entregar a Jesus, porque a gente já é pecador por natureza. Tem também o Salmo 58:3, vocês podem meditar depois, tá? Se quiserem, anotem aí, vocês meditam depois nesse trecho. Essas crianças provavelmente teriam crescido como adepta das religiões e práticas perversas de seus pais. As questões que até Dona Maria trouxe aí. Dona Maria e Cristiane também. Até certa idade, a gente já sofre as influências dos pais, né? Os bebês em questão, não, mas até certa idade a gente já tem essas influências dos pais. Tem a questão de elas serem também consagradas a essas entidades de muitos desses povos, né? Ao acabar com suas vidas ainda pequenas, Deus lhes permitiu ter a entrada no céu. Vocês lembram que o Senhor Jesus falou, deixa eu ver aqui, em Mateus e também em outros evangelhos, que as crianças pertencem ao reino de Deus? Então, o Senhor tem misericórdia. Naturalmente, sem sombra de dúvida, essas crianças foram salvas. Ao contrário do que seria, talvez, se elas ficassem vivas, condenadas a uma vida de servidão, miséria e sofrimento, como foi colocado agora há pouco. O juízo que se fez a esses povos, que fez com que essas crianças, esses bebês, a gente usa o termo inocente, sofressem as consequências, na verdade, era a misericórdia de Deus para com eles. Na verdade, era Deus cuidando e garantindo a salvação da alma dessas crianças. Elas não se perderam junto com esses pais. Então, nós vemos a perfeição do nosso Deus em todos os detalhes. O detalhe do cuidado com o povo dele, que é impressionante, tamanha minuciosidade do zelo de Deus, e na misericórdia para com essas crianças, garantindo a salvação da alma dessas crianças, né? Fale, Dona Maria. Só para reforçar essa coisa que você falou aí, na igreja, muitas vezes a gente vê o demônio falar, certo? E também, às vezes, até muitos, já na nossa fé, eu vejo assim, muitas pessoas dizem, eu já nasci na igreja, minha mãe já era da igreja, eu já fui abençoado desde a barriga da minha mãe, porque a gente sabe que, né, a igreja faz a oração, tá grávida, faz oração, que essa criança venha e tal, e nós sabemos também que nos terreiros e etc e tal, as pessoas chegam e oferecem. Então, aquela criança, ela já nasce com um estigma de oferecimento, né, para o mal ou para o bem. Então, ela já está nascendo no encaminhamento. E sem contar com o que eu falei antes, a questão psicológica mesmo, sabe? E também social, sabe? A minha tia adotou um menino e teve um dia numa festa que uns 3 ou 4 amigos da família se reuniram, o menino com 8 anos, ele falando, ele não é da família, ele é adotado assim. E o menino, coitado, assim, encostado na parede, foi eu que entrei, que eu era mais velha, e falei, é de sua conta? E ainda fiquei de castigo, porque falei isso para o mais velho, certo? Mas tudo bem, certo? Valeu o castigo. Porque como é que você escora um menino de 7 anos para dizer que ele não é da família? E a gente teve também na novela, não me lembro, ou série, não sei qual foi, que tinha um caso de uma pessoa que era... A origem dela era isso, ela veio a ser serva por conta de que o povo dela foi dominado, e ela e a mãe veio, e ela era revoltada. Ela queria dar um jeito de acabar com todos os israelitas ali na novela, né? E, na verdade, ela não era só ficção, não. É verdade. Quando as pessoas são, de fato, humilhadas e etc e tal, elas guardam uma mágoa dentro do coração e querem se vingar, muitas vezes. E Deus sabendo disso.
livra a gente desse mal. E é como você falou aí, nós temos que botar na cabeça que Deus é justo e misericordioso. E quando ele decide o fim, é porque chegou ao fim. Não tem mais como. Só isso. Então, eu procurei trazer algumas reflexões no sentido de vamos entender o porquê disso tudo, vamos buscar na palavra essa direção que o Senhor está trazendo, as motivações desse nosso Deus, o cuidado desse Deus, vamos conhecer e entender o contexto todo desses extermínios, né? Que há textos por aí, gente, muito cuidado com o que vocês leem na internet, que alguns textos parecem bons, mas eles te induzem a questionar Deus de uma maneira negativa, julgadora, né? Quem somos nós? Somos pó da terra e poeira, somos absolutamente nada. Então, alguns textos chegam a colocar assim, meio que para chamar a atenção, o genocídio de Deus e tudo mais. Então, quando a gente se propõe a mergulhar na palavra e meditar em cima daquilo que a gente não compreende, a própria palavra vem nos responder, tá? E o nosso foco em questões como essa e todas as outras deve estar fundamentado em confiar em Deus. Se a gente não confia, se a gente questiona uma atitude de Deus, eu não concordo. Um simples eu não para tudo, eu não concordo com Deus. Quem sou eu, né? Quem sou eu para não concordar com Deus? Pelo menos vamos nos propor a mergulhar na palavra para poder compreender um pouco desse Deus e a situação em questão. O nosso foco deve estar em confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos os seus caminhos. Devemos lembrar também que o Senhor observa as coisas de uma perspectiva eterna. Deus não está olhando o hoje, Ele está olhando a nossa vida como um todo. Ele está olhando o que eu faço aqui hoje e pode refletir, se eu tivesse filho, viu? Na vida do meu filho lá na frente e assim sucessivamente. Então, essa perspectiva eterna de Deus a gente não vai compreender. E que os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Deus é justo, reto, santo, amoroso, misericordioso e gracioso. Por favor, anotem aí para a meditação de vocês, para concluir o que a gente está falando. Isaías 55, 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Anota também Romanos 11, 33, 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja compensado? Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Temos que ter a disposição de confiar em Deus. Falando, eu sei, parece fácil, mas à medida que a gente se alimenta dessa palavra, a gente começa a lembrar. E isso é um verdadeiro combustível para a nossa fé. Confiar em Deus e ter a fé nele, mesmo quando não compreendamos os seus caminhos. De cara, a gente não compreende. Por que de uma coisa dessa? Mas podia ser diferente. Não, mas quando a gente se propõe a mergulhar na palavra, o próprio Deus responde às nossas inquietações. E as nossas inquietações, elas têm que estar sempre recheadas de temor. Por favor, anotem também Romanos 20, tá? Que trata do replicar Deus, que diz assim: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? A gente vai dizer a Deus por que isso, por que aquilo? Meditem também, por favor, em Jó 9.
Jó 9, 2 a 4. Na verdade, sei muito bem que tudo isso é verdade. Contudo, pode o mortal ser justo diante de Deus? Eu sou mortal. Ainda que desejasse questionar Deus, não conseguiria reunir argumentos plausíveis, nenhuma vez em 1000 anos. Ora, Deus é verdadeiramente sábio de coração e poderoso em forças. Quem já debateu com ele ficou em paz. No versículo 14 de Jó 9, quanto menos poderei eu replicar. Como poderei questioná-lo ou encontrar razão para com ele argumentar? Embora inocente, eu jamais teria o direito de contestá-lo. Tenho que reconhecer que sou quem sou e rogar misericórdia ao meu juiz. Por favor, coloquem também Jó 42, do 3 ao 5, eu não vou ler, tá? É só para meditação, para a gente fechar isso aí, cada um consigo e o Espírito Santo. Finalizando esse pensamento, gente, a ideia, de fato, é esse alimento que a própria palavra dá para a gente. E concluímos que o Senhor não precisa de explicações. Ao contrário, nós devemos confiar nele sobre todas as circunstâncias. Confiar em seu caráter. Deus tem um caráter único. Em sua natureza, em sua justiça, confiar em seu amor. Deus, sendo Espírito, torna-se mais difícil se fazer conhecer. Por isso, nos deu a Jesus, a expressão de seu amor por todos nós. E esse mesmo Deus que deu estas ordens, deu a si mesmo em seu Filho, como expressão extrema do seu amor por nós. Que a palavra diz, toda a plenitude de Deus habita corporalmente na pessoa do Senhor Jesus. Colossenses 2, 9. E se isso não for suficiente para confiarmos em tudo que ele fizer, nada mais será suficiente, né? Então, eu espero que tenha sido proveitoso o nosso momento, que tenha ajudado a gente a compreender questões difíceis como essa, né? Do juízo, da execução, do extermínio de crianças, bebês, mulheres e velhos, enfim. E que consolide a fé da gente nesse Deus que a gente serve, nesse Deus que é perfeito e imutável. Alguém quer falar mais alguma coisa? Isis quer, mas não vou deixar, não. Porque já está chegando o horário. A gente já está extrapolado. A gente vai continuar o restante do capítulo no sábado. Então, se tiver algo a mais para ser acrescido, aí a gente joga para o sábado, beleza? Beleza? Sim, você não falou que ia ter um propósito hoje, que você ia Calma, falar? mulher, relaxe, respire. Eu não sei quem desencapou Não, o só fio dessa mulher. Fica calma, calma, tô lembrando. calma. Indica aí, Fernanda, alguém para fazer oração. Tá mudo, princesa. Você não falou, não. Então, né? Era justamente você. Isis, por favor, abençoa a gente. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai misericordioso, bondoso, obrigada, Senhor. Obrigada mais uma vez por se revelar através da sua palavra, nos mostrar o teu querer, a tua vontade e até as promessas, as garantias, as vantagens de continuar na fé, de permanecer nessa caminhada que é árdua, mas que sabemos que a vitória é garantida. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa a vida de cada uma das minhas irmãs na fé. As fortalece, as blinda, dá a cada uma delas
toda a armadura da fé. E muita bênção, muita vitória, muita unção, que elas sejam cheias a ponto de transbordar o Espírito Santo dentro de cada uma delas. Nos guarda, Senhor, e guarda principalmente as nossas famílias, que o nosso sacrifício também seja para edificar a nossa casa, para guardar os nossos, Senhor. É isso que te pedimos e te agradecemos, já com certeza da vitória, já com certeza de que já deu tudo certo em nome do Senhor Jesus. Amém. Cadê a Briana que eu não vi hoje? Daqui a pouco a gente fala sobre. Então, pessoal, a gente termina por aqui. Sábado a gente continua e conclui capítulo 14 de 1 Reis. Boa noite.